Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu em seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu em seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Minha casa e eu serviremos a Deus, a Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas louvar para o seu louvor. Minha casa e eu serviremos a Deus, a Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas louvar para o seu louvor.
serviremos só Mestre, nos rendemos somente a Ti, nos rendemos somente a Ti. Minha casa e eu serviremos a Deus, a Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Não é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Oh, que grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Oh, que grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Os irmãos podem se sentar.
de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Senhor Deus, é tão maravilhoso estar na sua presença, Pai. Como é bom podermos engrandecer o teu nome, Pai, proclamar a tua grandeza, Senhor. Quem somos nós, Pai, para estar diante de tanta grandeza e o Senhor ainda assim, Pai, nos permite louvá-lo. Obrigada porque podemos estar aqui. Abençoa, Pai, a mensagem que será dita no dia de hoje. Abençoa o pastor, Senhor. Que ele seja um instrumento nas suas mãos, Pai, para nos abençoar. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos fazer uma leitura bíblica? O Salmo 67. Nós vamos ler os 7 versículos. Vamos ler o Salmo todo. Salmo 67. Vamos ler? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos.
Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Irmãos, neste salmo, o salmista ele faz essa oração não a favor dele próprio, mas ele pede para que a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a mensagem da salvação, chegue a todos os povos. Isso fica bem evidente aqui no versículo 2, né? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então o salmista queria que a salvação de Deus atingisse a todas as pessoas. E esse deve ser um desejo nosso também. A gente deve orar por isso, para que a salvação de Deus atinja todas as pessoas, chegue a todas as pessoas. E além da oração, Deus nos convida a sermos missionários onde quer que a gente esteja, a levarmos essa boa nova do Evangelho nos meios que a gente frequenta. E esse ser missionário nos nossos ambientes do dia a dia é bastante desafiador, por diversos motivos, mas eu acredito que um motivo que faz com que isso seja bastante desafiador é justamente o fato dessas pessoas que convivem com a gente todos os dias nos conhecerem tão bem. As pessoas nos observam, sabem das nossas limitações, percebem as nossas reações de acordo com as situações do dia a dia. E as pessoas estão sempre nos observando. Então, se a gente leva uma palavra de amor ao próximo, mas as nossas ações não transmitem amor ao próximo, fica um discurso vazio. Se a gente leva uma palavra de perdão, mas nas nossas atitudes não tem perdão, se a gente leva uma palavra de esperança, de paz, que excede todo o entendimento, mas a gente não transmite isso nas nossas atitudes, além de vazio, o nosso discurso pode até ser hipócrita mesmo. Então, fica para nós esse desafio de se deixar moldar por Deus, para que o nosso caráter vá sendo moldado e as nossas atitudes transmitam aquilo que o nosso discurso está falando. Mas, por outro lado, se a gente for esperar, a gente está se sentindo totalmente moldado, totalmente corrigido, para só depois falar de Jesus, a gente não vai falar nunca. Porque nós somos seres falhos, seres limitados. E aí, o que a gente faz? Então, eu acho que em nós deve ter esse movimento de se colocar à disposição. Não vai ter um momento que Deus vai chegar para nós com um diploma e falar, olha, pronto, você está totalmente capacitado, você está totalmente corrigido, então agora vai e pregue. Não é assim. A gente se dispõe ao serviço, à obra, e aí Deus vai trocar o pneu da nossa bicicleta com ela rodando. Às vezes é um pouco assustador, mas é assim mesmo. Então, irmãos, a gente deve sempre lembrar que ao longo da história, Deus usou homens e mulheres imperfeitos, homens e mulheres limitados para levar a mensagem da salvação. E ela não chegou até nós aqui em 2021? Então, que a gente se disponha. Eu acho que o desafio é esse. Aquilo que Deus já mostrou para nós que precisa ser corrigido, aquilo que Deus já colocou no nosso coração que precisa ser mudado, que a gente se esforce ao máximo. Dê 100% de nós para corrigir, para moldar, para ter um caráter de acordo com o que Cristo espera de nós. Mas naquilo que a gente ainda não conseguiu mudar, que a gente tenha certeza que Deus supre essa nossa necessidade. E a palavra dele vai chegar adiante. Porque o projeto é de Deus. Nós somos só os instrumentos. Amém? Que Deus nos abençoe para que a gente consiga levar a mensagem do Evangelho adiante com as nossas palavras e ações. E nesse sentido, eu queria pedir uma oração para Raquel, para que Deus nos capacite, vá nos moldando,
moldando o nosso caráter, para que através de palavras e ações a gente leve a mensagem da salvação adiante. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado, ó Pai, por esse momento. Te agradecemos porque temos essa oportunidade de vir à sua casa, aprender, ó Pai, e vermos que, apesar das nossas limitações, o Senhor está conosco o tempo todo, ó Deus. O Senhor está nos moldando, nos mostrando o melhor caminho, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a permanecer no teu caminho, ó Pai, que é um caminho de amor, Senhor, de esperança, para esse mundo tão machucado que a gente está vivendo, ó Deus. Esteja conosco, ó Pai, nos usando como instrumento nas tuas mãos, ó Deus, e nos ajudando, Senhor, a sermos pessoas melhores a cada dia. No nome de Jesus que eu oro, amém. Agora eu convido a igreja e a equipe de louvor para vir aqui à frente, para nós cantarmos o hino número 280. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Depois anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo mundo, crentes em Cristo, sempre avante andai. E na peleja, unindo as nossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ouvinte a minha voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, por nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão. Em coro santo, excelso, jubiloso, por todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre.
irmãos, agora chegou a hora de ouvirmos a mensagem que foi preparada para nós. E quem trará a mensagem para nós hoje é o pastor Ricardo. Bom dia, meus irmãos. Prazer reencontrá-los. Muito bom a gente poder estar aqui. E pela última vez às 10 horas da manhã. Na próxima semana nós vamos retornar com o horário das 19 horas. O conselho teve reunido na última sexta-feira agora e tomou essa decisão de voltar o culto para as 19 horas. Então, a partir de hoje a gente já começa a espalhar essa notícia, vamos compartilhar no grupo de WhatsApp da igreja, redes sociais também, para que todos saibam. Então, é uma boa oportunidade para você ficar sabendo, avisar alguém, e quem está em casa nos acompanhando ao vivo, pelo YouTube ou Facebook, também já fica sabendo. Tomara que não venha ninguém às 10 da manhã, né? E acha a igreja aí de porta fechada. E aí, como você está? Se cuidando? Cuidando da sua família, cooperando aí com o cuidado da nossa cidade? Espero que sim. E a alimentação? Caprichada? Essa semana eu fui na feira, encontrei um rapaz lá escolhendo fruta na banca do Açoeiro, irmão do presbítero Josué, inclusive, e ele falou assim para o Açoeiro, falou assim, eu não dou conta de pagar R$12 no quilo da uva. Está muito caro. Aí você sabe que eu dei uma de enxerido, eu falei para ele assim, falei assim, olha, eu pago e com gosto. Perguntei, quanto que você pagou no teu celular? Uns R$1.500, R$2.000. Você sabe que a nossa sociedade, falei para ele, você sabe que a nossa sociedade ensina para nós que R$1.500 num celular é barato e R$12 o quilo da uva é caro? Falei, para com isso, vamos inverter esse valor. Você está investindo em saúde para a tua família. Paga R$12 o quilo da uva. Deixa de achar que isso é caro, é investimento. Então é só uma dica. Invista na saúde da sua família, numa boa alimentação. E na feira, meus irmãos, não é gasto, é investimento. Invista na sua saúde nesses dias, na saúde da sua família, para a gente poder dar conta de vencer esses dias. Vamos para Atos 9, Atos capítulo 9, abra sua Bíblia. Nós estamos fazendo uma série de mensagens, de 5 mensagens. Hoje é a segunda mensagem. Na semana passada, nós vimos os primeiros 19 versículos de Atos 9. E a proposta dessa série é nos reaproximar do Evangelho. Eu acredito que Atos 9 traz o resultado do Evangelho na vida do apóstolo Paulo. O que o encontro do apóstolo Paulo com o Evangelho produziu na vida dele? Que mudanças, que perspectivas, que dimensões novas foram apresentadas para ele. Então, na semana passada, nós vimos a primeira dimensão, a dimensão pessoal. Existe uma dimensão pessoal de cada ser humano com o Evangelho. Quando o nosso coração se encontra com Jesus e com o seu Evangelho, abre-se as portas para uma dimensão pessoal, para um relacionamento com Jesus e com as suas verdades, com os seus propósitos. E isso gera transformação, vida nova, perspectiva nova. E nós precisamos cultivar essa dimensão pessoal com o Evangelho e com o Senhor do Evangelho, que é Jesus. Então nós vimos isso semana passada, fomos incentivados a cultivar essa dimensão pessoal que o Evangelho nos traz. Mas hoje eu queria falar de uma segunda dimensão, uma outra perspectiva, que é a dimensão missionária. O Evangelho traz essa dimensão para a nossa vida, traz essa nova visão, esse novo objetivo, esse novo desafio para nós: pregar Jesus,
pregar o evangelho, a boa nova de Jesus. E vamos ver como que o apóstolo Paulo reagiu nessa dimensão. A partir do versículo 20, então, nós lemos ali em Atos 9, diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, mostrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Amém. Amém. Paulo, então, meus irmãos, logo após se encontrar com Jesus, começar essa perspectiva, essa dimensão pessoal de um novo relacionamento com Jesus e com o seu evangelho, alguns dias depois, Paulo já se lança na dimensão missionária, na pregação do evangelho. E diz o texto aqui, logo pregava. Alguns dias depois, aquele que perseguia a igreja, aquele que corria atrás dos cristãos para prender, para matar, agora ele estava pregando o evangelho. Ele estava anunciando Jesus. E eu queria fazer uma pergunta para você. Eu já fiz para mim. Você tem algum receio em pregar o evangelho? Alguma dificuldade, algum bloqueio, alguma vergonha, alguma coisa? Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Paulo demonstra aqui, meus irmãos, uma naturalidade em pregar o evangelho, uma espontaneidade. Dias após a sua conversão, ele estava na sinagoga, anunciando que Jesus era o Filho de Deus. A gente vê assim algo natural. O encontro de Paulo com Jesus foi tão intenso, foi tão significativo, que ele estava anunciando Jesus naturalmente. E esse texto me faz pensar que às vezes falta essa naturalidade em nós, essa espontaneidade. Parece que a nossa geração tem tanta dificuldade de falar em Jesus hoje. Parece que tem tanto bloqueio, tem tanta barreira. Mas não devia ser assim. Às vezes parece que a gente precisa ser amarrado, ser desamarrado, assim, né? Levar um chute nas costas para ver se a gente vai. Porque a gente é um pouco parado nessa questão evangelística. Às vezes a gente enfatiza muito a questão social, que é importante, que desempenha um papel muito importante. Inclusive nós vamos ver uma dimensão social do evangelho daqui a uns dias. Mas às vezes a gente esquece a importância de falar que Jesus é o Filho de Deus, de falar o que Jesus fez. Às vezes a gente enfatiza bastante a participação na igreja, que é uma coisa muito importante, e nós vamos falar sobre essa dimensão daqui a uns dias também, a dimensão comunitária do Evangelho. Mas às vezes a gente esquece de sair daqui como povo de Deus, animado e naturalmente compartilhar o Evangelho com as pessoas. Então a primeira dica que eu queria dar para mim e para você hoje: pregue o Evangelho. Cultive a disposição, o querer pregar o Evangelho. Levante de manhã com essa perspectiva também. Quero pregar o Evangelho para alguém. Senhor, há alguém hoje para anunciar a tua
boa nova? A gente precisa cultivar essa perspectiva, essa vontade de compartilhar o Evangelho. Nós precisamos reacender a chama da pregação do Evangelho. E eu me arrisco a dizer aqui, meus irmãos, que às vezes falta-nos a vontade de pregar o Evangelho, porque provavelmente a nossa dimensão pessoal com Jesus e com o Evangelho está fraca, está devagar. Porque quanto mais contato nós temos com Jesus, com o Evangelho, com o que Jesus está fazendo, fez na cruz, está fazendo nas nossas vidas e quer fazer no mundo, nós precisamos despertar no nosso coração, acender no nosso coração esse desejo de contar para as pessoas o que Jesus pode fazer na vida delas. Portanto, a gente precisa ficar de olho. Se o nosso contato pessoal com Jesus estiver devagar, estiver superficial, a nossa pregação do Evangelho também vai ser superficial, vai ser devagar. Uma coisa está atrelada à outra. Então a primeira dica é: pregue o Evangelho. A segunda dica que eu encontro aqui no texto, vendo o que o Evangelho produziu na vida do apóstolo Paulo, é: não tenha medo, não tenha receio. Não tenha medo de anunciar Jesus. Às vezes a gente fica com receio da reação das pessoas. O que será que vão pensar? Será que vão aceitar? Mas ninguém aceitou. Não vou pregar mais não. De repente aparece uma oposição. Alguém que não só não aceita, mas fala contra. Prega outro estilo de vida, outra solução. Não vou pregar mais não. Ficar arranjando caso com os outros. Meus irmãos, vocês viram o que aconteceu aqui com o Paulo? A primeira investida de Paulo na pregação do Evangelho. Diz o versículo 21 que já causou dúvida, estranheza. As pessoas não estavam acreditando. 21 diz assim: todos os que ouviam estavam atônitos, sem saber o que estava acontecendo, espantados. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Mas como assim? Perseguia os cristãos, agora está no time dos cristãos. Mudou de time. Era corintiano, agora é flamenguista. Foi para um time melhor. Mas olha a confusão na cabeça das pessoas, meus irmãos. Como assim? Uma pessoa que maltratava os cristãos agora faz parte da turma? Como é que funciona isso? Não faz sentido, é difícil de acreditar. Fora isso, começaram a ameaçar Paulo, ameaçar a vida de Paulo. Olha a oposição, a dúvida, a estranheza, essa mensagem não faz muito sentido, não, vamos matar ele, vamos persegui-lo. Pergunta: Paulo desistiu? Paulo abriu mão? Paulo chutou o balde? Por isso, a segunda dica é: não tenha medo, não tenha receio de anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Nós acabamos de cantar, meus irmãos, sobre o nome de Jesus, que levanta os mortos. As pessoas precisam saber, meus irmãos, que o nome de Jesus levanta os mortos, que o nome de Jesus sara os feridos. Você tem receio de anunciar o nome de Jesus? Você tem receio de achar alguma inimizade por causa disso? De que vem alguma oposição sobre a sua vida? Mas já estou tão cheio de problema, não vou entrar nessa não. Ficar arranjando problema, picuinha com os outros. Não tenha medo, meus irmãos, não tenham receio de anunciar o nome de Jesus, esse nome que é lindo, que é maravilhoso, que é o único caminho para o Pai, para a salvação. Não tenha receio de anunciar o nome de Jesus. Encare a oposição.
encare as dúvidas, a rejeição, mas não pare de anunciar o nome de Jesus. Essa dimensão missionária nos desafia, meus irmãos, a gente cultivar essa nova visão, esse novo objetivo. Quando a gente pergunta quais são os seus objetivos de vida, pregar o evangelho está lá, na lista? Se tiver, está lá nos últimos, né? A gente tem dificuldade, precisamos reconhecer que nós temos dificuldade, precisamos melhorar na pregação do evangelho. E que não seja por medo, meus irmãos, que a gente vai deixar de pregar, que não seja por receio de alguma oposição. Pregue o evangelho, não tenha medo. Essa é a segunda dica. A terceira e última dica, meus irmãos, não faça isso sozinho. Não faça isso sozinho. Se tem uma coisa que o apóstolo Paulo aprendeu a partir daqui, é que a pregação do evangelho, ela não é um trabalho solitário. Nós precisamos uns dos outros. Diz o final do texto ali, que os judeus deliberaram tirar a vida de Paulo, no versículo 23, e que as portas da cidade estavam guardadas, diz o versículo 24, tudo trancadinho. Paulo, de repente, após crer em Jesus, após começar a anunciar o nome de Jesus, se tornou o maior procurado da cidade de Jerusalém, aliás, de Damasco, perdão. Vocês já tiveram noção disso? Creu em Jesus, começou a anunciar o nome de Jesus, se tornou um bandido, foi considerado alguém que precisava ser capturado e morto. Olha a oposição que ele estava enfrentando. De um lado, as autoridades religiosas e autoridades da cidade correndo atrás do Paulo. Do outro lado, uma cidade cercada de muro. E agora, o que eu faço? Eu não quero morrer. Está cedo. Acabei de começar a pregar o evangelho, quero continuar essa missão. Quem que ajudou Paulo? Os irmãos, os discípulos, quem estava caminhando com ele. Para ele superar aquela barreira, tanto da perseguição, da oposição, como do muro da cidade, que ele não dava conta de fazer sozinho. Ele precisou da ajuda dos irmãos. A pregação do evangelho na vida de Paulo prosseguiu, porque ele tinha companhia, ele tinha companheiros que o ajudavam a transpor as barreiras, inclusive. Por isso a pregação do evangelho é algo que a gente não faz sozinho. Nós precisamos disso aqui, meus irmãos, de encontro. Nós precisamos de comunhão. Precisamos trocar figurinha. A pregação do evangelho, ela não é uma tarefa uniforme. Não, ela acompanha o movimento da graça, o movimento do Espírito Santo, ela é multiforme. A pregação do evangelho não acontece só do jeito que eu acho que tem que ser. De repente, eu estou em contato com a minha família da fé e eu descubro, nossa, ele ou ela está compartilhando o evangelho de uma forma tão simples. Olha só, não tinha pensado nisso. E a gente aprende, a gente cresce, a gente expande a nossa visão missionária convivendo com o povo de Deus. Nós vamos esticar um pouquinho mais essa conversa domingo que vem. Mas eu queria que você pensasse nisso, que a pregação do evangelho não é tarefa solitária. A gente pode fazer no dia a dia, pessoalmente, mas a gente precisa necessariamente da comunhão com o povo de Deus. Para crescer nesse aspecto, para transpor barreiras, para melhorar a nossa visão, para a gente ir sendo lapidado, e isso em comunhão, uns com os outros. A pregação do evangelho não é tarefa solitária. De vez em quando, meus irmãos, nessa caminhada nossa como cristãos, como missionários, de vez em quando vai ser necessário a gente transpor uma barreira, a gente pular um muro, e nós vamos precisar de ajuda
para alguém descer a gente no cestinho. Nós vamos precisar de ajuda. Vai chegar esse momento de precisar superar alguma barreira e entrar no cesto, descer a muralha e seguir pregando o evangelho. Mas a gente precisa de ajuda. Precisamos de companhia. Então não faça isso sozinho. Não pense, não tenha a ideia de que a gente cultivar a nossa vida cristã por conta é suficiente para a gente pregar o evangelho. A gente precisa dessa comunhão, ainda que imperfeita, ainda que sendo melhorada a cada dia, como a Aline falou, todos nós sendo cada dia melhorados, mas a gente conviver com uma comunidade, ainda que imperfeita, é fundamental para a pregação do evangelho. Não faça isso sozinho. Gostei demais do Deus trocar o pneu da nossa bicicleta, né, com ela andando. Achei um barato. Imagina se precisar trocar os dois. Tem que ser Deus mesmo, né? Porque esse tipo de coisa sobrenatural a gente não vai fazer. Muito bom. Meus irmãos, concluindo, cultivem a chama da pregação do evangelho. Mantenha acesa, viva a vontade, o desejo de compartilhar quem é Jesus. Que Ele levanta os mortos, que Ele sara os feridos. Não tem mensagem melhor para um tempo de pandemia. Não tem. As pessoas conhecerem esse nome que é doce, esse nome que salvou a gente do pecado, da morte, como nós cantamos também. Eu cantarei ao Senhor, sua dor sarou-me. Mantenha viva, mantenha acesa a chama da pregação do evangelho. Mas não tenha medo, não tenha receio do que vem pela frente. Se disponha, pregue o evangelho. Não tenha medo. Cultive a palavra sem medo de oposição, sem medo de rejeição. Não abra mão dessa tarefa que é nossa, por conta dos problemas ou dos desafios que vierem à frente. E não faça isso sozinho. Procure ajuda, compartilhe a tua experiência, ouça a experiência dos outros também, para que a gente cresça na pregação do evangelho. E que não seja em nós a vez em que a pregação do evangelho não vai acontecer. Ao contrário, que a gente continue essa saga de pregação do evangelho que chega até nós hoje. É nossa responsabilidade. Então que Deus nos abençoe, e eu espero que essa dimensão missionária na vida do apóstolo Paulo, o que isso produziu na vida do apóstolo Paulo, produza também na nossa. Nos anime, nos traga disposição, vontade de pregar o evangelho e compartilhar o nome de Jesus com quem a gente conhece. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora eu gostaria de convidar a equipe de louvor para nos conduzir no cântico 290. Convidar os irmãos a se colocarem de pé. Na, 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 na.
receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Na, 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 na. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Mas como crerão Em quem nunca ouvirão, e como ouvirão, se não há quem pregue, hora de agir, a missão cumprir, o Evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamar. Proclamai. Na, 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 na. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. No amor de Deus, temos confiança, sua fidelidade, nossa segurança, para nos levar, trevas dissipar, o Evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamar. Proclamai. Na, 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 na. 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 Bem, irmãos, estamos chegando então ao final do nosso culto. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco no templo, que acompanharam suas casas através da internet. Fica então o convite para o próximo domingo às 19 horas. E agora então eu vou fazer a oração final e o pastor Ricardo vai impetrar a bênção de Deus sobre nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, louvando o Teu nome, cultuando a Ti, Pai, e aprendendo da Tua palavra, Senhor. Que essa semente que foi plantada em nossos corações hoje possa germinar e dar bons frutos, Senhor. Que nós possamos ser missionários onde quer que a gente esteja. Que a gente não tenha medo de represália, Senhor, que a gente não tenha constrangimento nenhum, mas que o Senhor nos capacite, que o Senhor vá nos moldando, nos usando, para levar essa palavra, para levar essa esperança, para levar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas. Cuida de nós, Senhor, leva-nos agora para as nossas casas
e que dia após dia nós possamos sentir no nosso coração essa ânsia, esse desejo genuíno de sermos instrumentos teus. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que a presença linda, doce e maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua família. Capacite você e a sua família a anunciar a boa nova por toda a terra, assim como todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.